Na semana passada, a gente conversou sobre ouvir o coração, seguir a intuição, e a gente está falando sobre sentimentos. Essa semana, a gente vai continuar falando sobre sentimentos. Eu até queria trazer um outro tema, mas os arcanos é que me guiam na escolha dos temas que eu vou apresentar aqui, e eles me falaram para continuar falando sobre sentimentos, e intuição é um sentimento. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os sentimentos na espiritualidade. Falar sobre sentimentos parece ser um tema à parte do esoterismo, como se não tivesse muito a ver, mas não, tem tudo a ver com magia, com espiritualidade de modo geral, porque os sentimentos eles falam sobre a nossa relação com o mundo. E o esoterismo, a espiritualidade, ela nos serve também para que a gente construa uma relação com o mundo mais satisfatória. Os nossos sentimentos são os grandes guias da nossa vida. Eles falam sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está passando, né? Eles guiam as nossas decisões, guiam os nossos pensamentos, as nossas escolhas. A intuição é um sentimento. Se a gente se guia pela intuição, a gente se guia pelo sentimento, pelo sentir. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, sobre intuição e sensibilidade. Você deve se guiar pelo que você sente, por aquilo que faz sentido para você, e não pelo mundo. E nós sabemos que isso é bastante desafiador e muito difícil, mas é o nosso desafio diante da vida, né? Seguir o que a gente sente. E os sentimentos são o que há de mais honesto na nossa existência. Eles não nos enganam, o sentimento não engana você. O teu pensamento pode enganar você, mas o seu sentimento não. A gente fala bastante isso. Eu sei o que eu estou sentindo, o que eu sinto não mente. Minha intuição não mente. A gente fala às vezes. Eles são muito honestos, são muito espontâneos, são muito verdadeiros, né? Eles estão muito mais próximos do mundo sutil, do entremundos, né? Da metafísica da existência, enquanto os pensamentos, eles já tendem, né? A uma relação mais próxima com a materialidade da vida. Os sentimentos não, eles já estão mais próximos da sutileza da vida. O pensamento, por si só, ele só pode se desenvolver ao passo que a racionalidade se desenvolve. E a racionalidade só se desenvolve dentro da materialidade da vida, né? E, e precisa ser assim, porque nós estamos na materialidade da vida. Mas só essa distinção já é interessante de destacar, né? Essa honestidade, ela vem porque os sentimentos falam de algo muito mais profundo e algo muito mais anterior que a própria existência material. Por isso eles são honestos, eles não mentem, os sentimentos realmente não mentem. Se você está sentindo raiva, você pode até ficar, não, a coisa não é raiva. É exatamente isso, é a raiva que você está sentindo. Entender sobre aquilo que você sente é muito importante, porque os sentimentos vão levar você na direção daquilo que você quer. Por mais que você não tenha noção disso, por mais que você não esteja ciente ou atento a isso, os sentimentos guiam você na sua vida. Tem coisas que você sente que estão num lugar muito profundo de si mesmo. E por essa razão você não consegue acessar tão facilmente, não está tão evidente no seu campo. Você tem que cavocar bastante, ir lá no fundo do poço, ir lá no fundo do seu ser para você identificar que eu estou sentindo isso, que eu estou sentindo aquilo. Quem faz ou já fez um percurso terapêutico, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Às vezes você sente coisas em relação a você e em relação à vida que você não tem nem ciência, você nem sabia que você sentia. Só quando você faz esse mergulho mais profundo de autoconhecimento é que você consegue chegar nessa basezinha, nessa essência sua. E tem muita coisa que você sente que está lá. Por isso que o autoconhecimento, ele é basilar de qualquer caminho espiritual. A base, tudo gira em torno do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, você acaba se guiando
pela vida por coisas que estão dentro de você nem sequer tem conhecimento delas, mas elas estão sim interferindo em você, interferindo na sua vida, levando você para lugares que você às vezes chega e pensa, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Então, qualquer trabalho que você vá fazer, independente do caminho espiritual que você siga, ele tem que chegar e trabalhar em alguma medida o conhecer a si mesmo. Você precisa se conhecer, precisa saber o que você está sentindo, para que você consiga trabalhar isso a partir do seu caminho, magicamente, enfim. Qualquer trabalho, qualquer percurso, qualquer coisa que você vai fazer, que você vai criar, que você vai oferecer, enfim, qualquer trabalho mágico que você esteja fazendo na sua vida, se ele não falar, se ele não te revelar sobre você, ele está sendo insuficiente. Porque qualquer trabalho, qualquer coisa que você vá fazer, precisa revelar sobre você, precisa te informar sobre você, conhecer a si mesmo, para que conhecendo a si, você tenha mais recursos para criar a realidade que você quer para você. Então, os sentimentos, eles são os nossos grandes guias, né? Alguns dos nossos grandes guias, que direcionam a gente pela vida e nos levam para aquilo que a gente quer. E é óbvio que na sociedade capitalista, que impõe inúmeras limitações, nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente quer naquele momento. Mas a gente vai criando estratégias, vai criando as possibilidades para, no momento oportuno, a gente conseguir realizar e chegar naquilo que a gente quer. Então, os sentimentos, eles estão o tempo todo falando para você, mostrando para você da sua relação com a vida, da sua relação com o mundo e com as situações. Quando você sente alegria, raiva, medo, tristeza, inveja, o que for. Esses sentimentos eles estão sempre falando daquela situação, eles estão sempre dando pistas para que você entenda o que está acontecendo ali. Se você sente alegria por alguma coisa, isso está te informando que você conseguiu chegar em algo que você desejava, algo que te dá prazer. Quando você sente raiva, sente ódio, isso também está te informando de limites, limites que foram ultrapassados na sua relação com o outro, né? Como o outro acabou ultrapassando limites que ele não deveria e como isso chegou em você. Se você sente, se você sente, se você sente inveja, por exemplo, está falando sobre o seu entendimento da desigualdade que existe no mundo. E a inveja é interessante porque de todos os sentimentos, a inveja é o que a gente tem mais dificuldade de dizer que a gente tem. A gente ainda consegue dizer que a gente sente raiva, que a gente sente orgulho, que a gente sente medo, mas inveja, a pessoa que chega, dá as caras para dizer que sentiu inveja, ó, arrasou. Existe uma apropriação muito moralista da inveja, muito cristã também da inveja, sabe? Sendo que ela é um sentimento que todos nós temos, assim. Se você olha, eu olho para aquela menina lá e eu sinto inveja dela, porque ela tá viajando o mundo, tá vivendo tudo do bom e do melhor, e eu queria estar viajando pelo mundo e vivendo tudo do bom e do melhor, e estou aqui, feita uma desgraçada, batalhando para construir as minhas coisas, as minhas conquistas, né? Então eu sinto inveja dessa menina, mas não é inveja do valor dela, da pessoa dela, mas de o entendimento de que você também é merecedora de viver aquilo, que você também é digna de viver aquilo. E quando você tem que batalhar para conseguir viver aquilo, enquanto outras pessoas receberam isso de mão beijada, nasceram em berço de ouro. Então, a inveja ela fala da constatação da desigualdade que existe no mundo entre as pessoas, né? Então, ela é muito poderosa se você tem uma boa apropriação dela e usa ela de uma maneira propícia. Sem conhecimento, você não faz nada. Pelo menos você não faz nada que preste, né? Você precisa saber o que você vai fazer para você poder fazer.
Então, entender o que você está sentindo é importante não só para você não ficar se culpando por estar sentindo inveja ou tristeza ou raiva, né? Porque o moralismo cristão ele vem bem forte para dizer que você não pode sentir isso, né? Mas ter ciência do que você está sentindo, do porquê você está sentindo, é fundamental para você entender o que é que você vai fazer magicamente com isso que você está sentindo. O que você sente está sempre indicando para você o que está acontecendo naquele meio. Às vezes da sua vida material, às vezes do campo espiritual, do campo energético. Então você tem que estar sempre atento ao que você está sentindo. E como a gente conversou, né, sobre a relação com a sensibilidade, é ela quem vai te dizer, que vai te informar do que está acontecendo no entremundos. Porque nem sempre as coisas são do mundo material, elas estão acontecendo no mundo invisível. Então, se você não tiver sensibilidade para captar essas informações, você vai ficar sendo afetada por coisas que estão acontecendo e não vai conseguir resolver, não vai conseguir dar encaminhamento, né? Então, no fim das contas, os sentimentos falam sobre você estar viva, estar se relacionando com o mundo e sentindo essa relação, sentindo as mais diferentes situações. Você não está anestesiada, né, diante do que está acontecendo. E isso por si só já é muito bom, porque a gente vive num tempo que a tendência e a proposta é justamente anestesiar os corpos, as mentes e os sentimentos, sentir cada vez menos. Não tenha medo de sentir o que você está sentindo. A minha gata está destruindo a casa. Cuidado com pessoas que fazem um certo terrorismo e dão margem para que você tenha medo do que você está sentindo, como se você, ao sentir tristeza, raiva, você está baixando a sua vibração, então você não pode deixar isso acontecer. Então, cuidado para não sentir tristeza, não sentir esses sentimentos ruins. Não existem sentimentos ruins. Nem inveja é um sentimento ruim, a tristeza, a raiva, não existe sentimentos ruins, sabe? Primeiro ponto que você tem que tirar da sua cabeça. Negar, recusar essa interpretação. Todos os sentimentos, eles são propícios, legítimos e eles falam da sua relação com o mundo. E essa relação é complexa, ela é contraditória, então faz com que você sinta mesmo tanto alegria, satisfação, quanto medo, raiva e tristeza. Achar, dizer que você não pode sentir determinados sentimentos, além de ser uma forma de anestesiar você, né, também é completamente desumano, porque é humano sentir. As pessoas que criam essas ideias, pessoas, instituições, formas de poder, enfim, que criam ideias que te levam a acreditar que você não pode sentir certas coisas, e se você sabe que sentir é ter ciência da realidade, do que está acontecendo, é porque ela não quer que você entenda a realidade. E sem entender a realidade, você vira massa de manobra. Além de anestesiado, você se torna um ignorante, tanto de si quanto do mundo. E isso te leva a desrespeitar tua própria condição, teus próprios sentimentos, e vai te tornando indiferente aos sentimentos dos outros. Desensibiliza você, desumaniza você, anestesia você. E você não precisa disso, você não deve querer nada disso. O que vai fazer a sua vibração cair, baixar, é a permanência em certos estados. É você ficar alimentando esses estados. Não há nenhum problema em você sentir tristeza. Você sente tristeza porque você teve uma frustração na sua vida, porque uma expectativa foi frustrada. Você queria algo e por alguma razão você não vai conseguir conquistar essa coisa, realizar essa coisa. Então é legítimo e humano que você sinta tristeza. O problema é você permanecer nessa tristeza.
Porque se você permanece, está alimentando tristeza, isso está dizendo algo de você. Diz que você não está conseguindo reconhecer o que há de valoroso na sua vida. Não conhece, não consegue reconhecer o que há de bom na sua vida. E você precisa conseguir reconhecer tudo que você tem, desde as coisas boas e valorosas que você tem, às suas faltas. Por que que a gratidão é importante? Ela é importante de ser praticada no cotidiano, porque ela vai mostrar que você tem ciência, que você tem atenção àquilo que você tem, né? Você tem, você consegue reconhecer as riquezas que você já tem. Embora existam coisas que você não tem e que você quer, você também tem ciência daquilo que você já tem e que é fundamental para a sua vida. Então você tem muito mais informação, conhecimento, aquela premissa de conhecimento é poder, é verdade. Quanto mais detalhes você tem, mais recursos você tem para trabalhar essa mesma realidade. Então é importante que eu tenha ciência daquilo que eu quero, daquilo que eu vou atrás, mas nunca esquecer daquilo que eu já tenho. Que quando eu tenho atenção àquilo que eu já tenho, ao valor que eu tenho, à riqueza que eu tenho, eu estou dando poder a essa riqueza. Eu estou atraindo, eu estou manifestando, eu estou ampliando esse campo. Se eu só olho, se eu só dou atenção àquilo que eu não tenho, eu vou estar direcionando energeticamente poder, né? Campo de poder para essa falta que eu não tenho. É a lei do ritmo, é a lei da polaridade. É quase que como um jogo. Energia, equilíbrio é movimento. Equilíbrio não é estática. Equilíbrio é o eterno movimento. Então, é quase como uma dança. Se eu estou direcionando energia para aquilo que eu ainda não tenho, eu preciso direcionar energia também para aquilo que eu já tenho, aquilo que já está consolidado na minha vida. É preciso harmonia, equilíbrio, né, para você reconhecer o que te falta, ter ciência do que você quer conquistar, do que você quer ir atrás, mas também ter ciência do que você já tem, né? Você precisa ter ciência da luz que você tem, da mesma forma que precisa ter ciência da sombra que você tem. Quando você só olha para a falta, isso é direcionar energia. Quando você só direciona energia para a sua falta, você está direcionando energia para a falta, para a escassez. Você precisa também direcionar energia para o que você já tem, direcionar energia para a tua abundância, para aquilo que você já conquistou, já consolidou na sua vida. Então, sim, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você pensa. Eu também já conversei sobre essa questão no vídeo que eu falo sobre formas de pensamento real. A gente está criando a partir daquilo que a gente está sentindo e pensando. Mas calma, que também não é um terrorismo para você não sentir sentimentos ruins. E sentimentos ruins não existem, então vou retirar as aspas e não usar mais esse termo. Não existe isso de sentimentos ruins. Todos eles são legítimos e humanos, e você precisa sentir todos eles. Só cuidado com o que você vai alimentar no seu cotidiano. Seria ótimo se a gente só sentisse alegria, prazer, divertimento, contentamento, e não sentíssemos raiva, tristeza e medo. Mas isso é ilusão, né? Na realidade, a gente sente tudo isso. Não sentir tristeza, medo é ilusão. E magia não lida com ilusão, né? É mágica que trabalha com ilusão, com ilusionismo, né? Magia, ela trabalha, ela fala sobre realidade. Na realidade, você sente tudo. Essas ideias que correm muito, né, no campo espiritualista geral, elas partem, né, dessa premissa de que você não pode sentir certas coisas que vão baixar seu campo,
são sentimentos baixos, ruins. E calma que também não é assim, não leve ao pé da letra. Cada situação é uma situação e os sentimentos são para te informar, para te dar entendimento do que você está sentindo e do que você está passando na realidade. Então, eles são fundamentais. Só toma cuidado para você não ficar alimentando esses estados, tá? Então, essas ideias, quando ditas de forma descuidadas, elas podem fazer com que você tenha medo do que você está sentindo, e não se trata disso. Então, elas vão cumprir uma função muito mais de controle, de domesticação, de medo, e isso não combina com o caminho livre da magia, independente do caminho espiritual que você segue. Então, não tenha medo daquilo que você sente. Tenha ciência daquilo que você sente e saiba fazer um bom uso daquilo que você sente. É próprio da sabedoria saber o que fazer com aquilo que se tem. Se você gostou desse vídeo, interaja comigo nos comentários, deixe seu curtir. Um beijo e até a próxima.